Olá, Nado, tudo bem? Marina. Bem-vindo aqui à Casa na Arte. Muito obrigada, viu, por ter aceitado o meu convite de conversar aqui com a gente hoje. Nado, pessoal, está comigo em Tiradentes, em Minas Gerais, e vai apresentar um pouquinho do seu trabalho. Vanina, bem-vinda ao Teatro Obrigada. Casa de Boneco. Casa na Arte, bem-vindo ao Casa de Boneco. Que bom! E o que é o Casa de Boneco, Nado? Conta pra gente. Esse é um espaço aqui em Tiradentes, em Minas Gerais, que é um espaço, um teatro de marionetes. E tem um grupo, a Companhia de Inventos, que desde 1990, trabalhando com teatro de marionetes, antes um trabalho anterior meu, mas em Tiradentes desde 90. E em setembro de 2015 inauguramos aqui o Teatro Casa de Boneco. A gente vai mostrar, pessoal, para vocês um pouquinho mais desse espaço. A gente já criou um clima aqui com o cenário, que são alguns dos bonecos feitos, né, pelo Nado, que eu acho, Nado, é legal até explicar um pouquinho para o pessoal como é que funciona, porque é um ofício interessante e já hoje em dia mais raro do que talvez foi no passado. Como é que é conceber, construir, lapidar, elaborar um boneco que se torna uma marionete, que depois faz parte de um espetáculo como esse que você tem apresentado aqui em Tiradentes toda sexta e sábado, né, às 18 horas aqui no teatro? Isso, primeiro eu considero que o teatro de bonecos ele tem que nascer primeiro de dentro da alma da gente. E o principal são as ideias, a imaginação. E a partir daí eu vou criando os personagens, os espetáculos. Aqui a gente apresenta sempre sexta e sábado, o ano inteiro, salvo algumas falhas que a gente tem que viajar com os espetáculos, que temos itinerância também pelo Brasil todo, dando oficinas. E período de férias e feriados a gente amplia esse calendário aqui em Tiradentes, fazendo praticamente todos os dias das férias e dependendo do dia que cai o feriado prolongado então, também tem as Falta, apresentações. né, trabalho E eu só viajo, não viajo passeando, sempre trabalhando. Sempre trabalhando levando, e com a tua mala e cuia. Isso, sempre levando os bonecos, e que é o que a gente acredita, né? Que é levar até as pessoas, né? Aqui Tiradentes é uma cidade turística, então a gente recebe, mas eu acho muito importante também a gente sair daqui para levar para outros públicos, para conhecer outras reações e dialogar com essas pessoas desse Brasil maravilhoso, que acaba a gente aprendendo sempre muito mais do que a gente ganha mais do que está dando sempre, né? E a criação, ela começa da imaginação. Mas aí eu vou escolher os materiais que vão ter a identidade daquele personagem. Inicialmente eu começo da madeira, até foi na própria trajetória do início do meu trabalho, da minha descoberta com as marionetes. Então, a maioria dos bonecos são feitos em madeira, mas a gente usa outros materiais, como couro, os fios, né, as linhas que vão ligar, que vão dar vida aos bonecos, tecidos e uma infinidade. Mas também, ao longo do tempo, eu fui extrapolando isso, pesquisando outros materiais. A gente tem um espetáculo inteiro construído com marionetes, todas de tubos de PVC. O espetáculo chama YouTube. É muito legal, conta história e evolução da vida no planeta, de Adão e Eva a Steve Jobs. É uma viagem. Que legal, nesse tempo. que bacana. E dá trabalho escrever tudo isso. Você tem que pensar na história, na narrativa, enfim, para fazer o roteiro. E aí tem usando metal, bonecos todos construídos a partir de latinhas e outros tipos de metal. O que é legal, porque dá um outro uso para todos esses materiais, né? Os ruídos que eles dão são super interessantes. Então, o universo dos materiais ele é infinito, né? Ele tem muitas vezes é o próprio material que vai te induzir a criar aquele personagem e às vezes contar até uma história inteira com aquele, a partir daquilo, e outras vezes você concebe já e então faz a opção pelo material a partir do que você criou. Claro.
E como é que tudo começou, né? Assim, como é que surgiu essa vontade? Você falou que nasce da alma, mas quando é que bateu em você essa vontade de começar a trabalhar com isso? Em casa a gente sempre teve contato com arte, então isso acho que foi fundamental. E meu pai cantava, minha mãe bordava, desenhava, e então em casa a gente teve contato muito com música também. Inicialmente eu fui muito para o caminho da música, apesar de sempre em casa estar desenhando e tudo. E depois, então, eu tive contato com o teatro de bonecos, tinha 15 para 16 anos, comecei a fazer e não parei mais, porque ali eu descobri que ali, no teatro de bonecos eu misturava tudo, conseguia unir tudo, o teatro, as artes plásticas, a música, então ali foi onde, aqui, né, porque onde é eu uma encontrei. performance que une muitas linguagens, foi o que você falou, você consegue botar a criatividade para funcionar e acaba exigindo de você também, né, uma habilidade de conseguir trabalhar manualmente e também pensar na organização, lidar com o público. Isso. Você leva também daqui para outros espaços, então chega ao público infanto-juvenil, porque você vai às escolas. O público infanto-juvenil, adultos eles se maravilham sempre. Será que a gente reencontra um pouquinho da nossa criança e da nossa infância? Eu né, acho que é mais do que a infância, é da essência. É uma hora que a gente tem um encontro com a própria essência, porque a repetição, o boneco, ele representa muitas vezes o que a gente gostaria de ser. Projeta para fora, uma coisa que a gente gostaria de ver dentro e tal, é legal, né? É muito legal. Isso. Ai, que joia. E também as oficinas, que sempre ministrando oficinas aqui na região, mas muito também em projetos pelo Brasil todo, muito voltados para as escolas, e a gente vê muitos grupos, muitas pessoas dando continuidade a isso. Então, isso é muito bacana, não só utilizando o teatro de bonecos dentro da escola como uma ferramenta pedagógica, mas a pessoa se realizando, se encontrando como artista, e eu falo, né, descobrindo que a coisa principal é de cada um poder descobrir que a gente pode fazer da própria vida uma obra de arte. Nossa, isso é muito legal. E você tem aliados aí, né? Porque tantos alunos, professores, coordenadores que às vezes precisam trabalhar com as crianças certos valores, né? Ou mesmo aprender a escrever um texto. Vamos escrever uma história, a história da sua vida, do teu nome, da tua família. Normalmente a escola começa por aí. E depois criar essas personagens tão diferentes, né? E a coisa que eu fico mais tocado, assim, e que é onde eu busco esse caminho, que é fazer um resgate dessa possibilidade do exercício da imaginação, porque as coisas vêm muito prontas, as pessoas ficam muito limitadas, cada um tem dentro uma possibilidade enorme, e então poder despertar isso, que eu acho que é o grande lance. Então eu sempre procuro tirar o que a pessoa tem. Então eu levo muito mais motivação do que técnicas propriamente, e acho que esse que é o grande lance. Sim. Nada, você reparou com a passagem do tempo, já há tantos anos trabalhando com isso, uma alteração do público? Por exemplo, você está falando de tecnologia, falou de um espetáculo chamado YouTube, né, com os bonecos de PVC. Hoje a gente diz muito que as gerações novas estão mais ligadas a essas tecnologias e talvez mais distantes desse universo, do imaginário, do lúdico através de bonecos. Então fica na tela o tempo todo, a gente já até falou disso aqui no canal. Você sente que as crianças ainda assim estão vulneráveis, se deixam levar pelo teu espetáculo, curtem? Ou está mais difícil de chegar a esse público? Eu acho que é pelo contrário, cada vez mais fácil, porque estão cada vez mais carentes de ter essa visão do lúdico, do que está próximo. Que aquilo é palpável, que não está feito por meio de uma transmissão, que é muito bacana explorar isso, viver isso. Sim. Porém, cada vez mais eu sinto isso. Eles ficam mais maravilhados, então que legal. Fico feliz de poder proporcionar isso para o público. Sim. E é muito comum também, Vanina, chegar
adultos chegarem adultos que nunca tiveram essa experiência. Vai ter aqui em Tiradentes a primeira vez a experiência de assistir um teatro de bonecos. Mas aquilo, ele vai contra o imaginário, porque ele sempre imaginou o que é um teatro de bonecos, mas não teve a oportunidade. Então, parece que aquilo está adormecido dentro, então na hora que assiste, é um encontro com a... E a gente depois vai mostrar, Nado, aqui essa casinha, ela cria esse mistério, essa expectativa, porque tem uma fachada linda e tá sempre fechadinha. Isso. Aí quando eu entrei agora, nossa, dá aquele impacto, a gente fala, uau! Mas tem os bonecos nas janelas, que quem passa já tem a sugestão, rua, mas você sabe criar esse clima, né? Pessoal, vamos conhecer um pouquinho do trabalho do Nado agora, mas é mais os bastidores, né, Nado? Isso. Então, Vanina, aqui é atrás do palco, né? Atrás dos panos do teatro de bonecos. Tem vários personagens aqui que não são desse espetáculo da agora, que estão em cartaz, que é o Marionete Desafio, um espetáculo que completou 32 anos, né? Ele marca também essa vinda aqui para Tiradentes. Uhum. É um espetáculo que já está chegando perto de 3.000 apresentações ao longo desses anos todos. E aqui o palco onde eu fico, alguns desses personagens, outros aqui embaixo. O Johnny, o mais antigo aqui dessa turma. O Johnny foi criado em 1985, me acompanha esses anos todos. Puxa vida, ô Nado, quanto tempo dura o boneco? Eles são resistentes? Você mantém a mesma personagem por muito tempo? Como é que é? Deixa eu mostrar um pouquinho dele aqui. Pelo que a gente estava falando ali dos materiais, né, e a conservação dos bonecos, com certeza a gente morre e eles ficam, né? Vão seguir. Então, tem bonecos com mais de 200 anos, 300 anos, então eu acho que aqui é o que vai acontecer. E então eu fico em pé aqui, com essa tapadeira, me tampando. Quando eu abro a cortina, esse é um palco que a gente pode dizer tradicional de marionete. Abri a cortina e então o personagem vai entrar por aqui, pela lateral. A cortina tem uma regulagem que não vai ver a cruz de manipulação, nem as minhas mãos. Perfeito, então, já está na altura. Na plateia vai ver só a marionete. Isso tá cria certo. Uma magia incrível. Não que a gente não possa manipular, ter a manipulação aparente, junto, que tem esse mesmo espetáculo, quando eu apresento em praças, para grandes plateias ou em teatro grande, aí eu faço sem a cortina, sem os panos da frente, que aí eu dialogo com a plateia, aí rola o mesmo espetáculo com uma outra leitura. Então, aqui, olha, boneco todo feito de madeira. Todos têm nome e você lembra do nome de todos? Igual aquela galera que tem 15 gatos e sabe o nome dos 15 gatos? Essa daqui, essa foi construída, é a passista que sai no carro alegórico do bloquinho. Aqui, o bloquinho legal. É o menor bloco do mundo, que estava ao fundo da gente ali, que é um bloco de carnaval que a gente faz um desfile. Ele vai até a esquina e volta no carnaval. Um amigo que a batizou de Dádiva de Deus. E aqui, que legal! Outros materiais, outras possibilidades, né? Esse todo construídos em tubo de PVC. E com a mesma função, né? Que a precisão dos movimentos que um boneco de madeira dá. Então isso é fruto de pesquisa e muito interessante, porque uma coisa vai ligando à outra. Como eu estava dizendo sobre as oficinas, em muitos lugares que a gente vai dar oficina, eu tenho que buscar materiais de fácil acesso para as pessoas, porque senão elas não têm condição de dar continuidade. Então, essa busca dos materiais, então ela é constante assim no meu trabalho. Eu não paro de pensar, de ver qualquer coisa e pensar na possibilidade que aquilo pode ter e, principalmente, dando vida àquele material. E Vanina mostrar para o pessoal que faz parte também do teatro de bonecos, toda a concepção da trilha sonora, a iluminação, torna-se elemento plástico na cena. A cenografia toda, a direção de arte toda, que você disse até que tem teu filho que ajuda, né? O pessoal para dar um suporte.
É muita coisa mesmo, coisa. né? E para isso tem o equipamento, né? A mesa de som, hoje é o computador. Há anos atrás a gente fazia tudo na fita cassete, a mesa de luz, que então a gente consegue criar toda a atmosfera das cenas e isso faz uma super diferença. E fazendo mesmo, de forma bem simples, fazendo em casa, criança querendo experimentar, um adulto ajudando, pega um abajurzinho, coloca lá, que você vai ver que vai dar um outro clima, isso deixa tudo mais plástico, mais bonito e mais gostoso de apresentar e mais gostoso de assistir.